Por que tanta gente tem um diálogo interno que limita? Um diálogo interno negativo, que te puxa para baixo, em vez de ser positivo e encorajador? Porque a gente pegou emprestado isso e construiu desde cedo. Sério? É um mecanismo de proteção. Eu sei bem como é. Como é que isso te protege quando você fala negativamente com você mesmo, ao invés de ser tipo um técnico positivo para você mesmo? É um padrão que atrapalha, mas funciona como um mecanismo para salvar a autoestima. Mas como é que falar mal de você mesmo protege a sua autoestima? Porque se você diz, você consegue, vai lá, você dá conta, nossa, você é incrível. E aí você tenta e não dá certo. E aí? A pancada dói, arde, você sente na hora. Aí vem aquele pensamento, caramba, talvez eu não consiga, talvez eu esteja me enganando, talvez eu seja um fracasso. Então, quando você diz, eu não nasci para esse tipo de coisa, você volta para um lugar que parece mais seguro. Isso é para os outros. Dinheiro grande, felicidade grande, alegria grande, isso é para os outros. E aí você se puxa para trás, numa espécie de retorno à segurança. Só que isso te limita. E, se em algum momento alguém falou para você algo do tipo, você é meio burro, né? Ou, sério que você escolheu usar camisa preta? Então, você passa a olhar para si mesmo por uma lente crítica e negativa. E você adota isso porque aprendeu assim. É assim que muita gente funciona. E a pessoa nem percebe que existe um outro grupo de gente que é mais livre e fala, caramba, preto ficou incrível em você. Sim, boa escolha. Eu devia tentar isso também. Existe todo um outro universo de pessoas que enxergam potencial, enxergam leveza e ampliam o campo do que pode ser, em vez de julgar, criticar, colocar você numa caixinha, como quem tenta te diminuir ou te moldar só porque enxerga menos em você. Como alguém que está ouvindo ou assistindo supera uma identidade autocrítica que carregou a vida inteira? Mesmo que não tenha sido culpa da pessoa, e ela só tenha absorvido isso dos pais, de amigos, de técnicos, e acabou adotando essa identidade autocrítica, como a pessoa começa a dizer, quer saber? Na real, não. Nos últimos 20 anos, eu não sou essas coisas, mesmo tendo dito que era. E também, eu não vou me massacrar por ter feito isso comigo. E agora eu vou olhar para o que é possível de um jeito mais positivo. Só que eu não tenho prova nenhuma, porque eu nunca acreditei nisso. Então eu vou estar mentindo para mim mesmo? Vou ser um impostor? Como é que a pessoa começa a construir isso de verdade? Minha nossa, eu acho que essa pergunta é Daria um workshop inteiro. O que a gente muita faz? coisa, mas a Sim. essência é muito boa. Começa com consciência. O que você está realmente dizendo para você mesmo sobre você? Você é um treinador de si mesmo acima da linha ou abaixo da linha? Acima da linha, você se apoia e enxerga o que é possível. Abaixo da linha, você fica criticando e julgando? Se você percebe, sim, eu sou um treinador abaixo da linha comigo. Caramba, eu nunca queria que alguém ouvisse como eu falo comigo, e eu nunca falaria com alguém que eu amo do jeito que eu falo comigo. Se você está nessa categoria, tem bastante coisa para trabalhar, mas dá para mudar. Começa com consciência. Depois, entra um compromisso fundamental, um compromisso de verdade em aprender a lidar com você mesmo. Vou simplificar demais a relação entre mente e cérebro por um minuto. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Essa ideia Sim. é boa, mas não é tão simples assim. Só que o software comanda o hardware, a mente comanda o cérebro. E dá para treinar esse software. Dá para reescrever o código. Você pode dizer e fazer o que quiser. Ou pelo menos, pode escolher o que você diz para você mesmo. O segredo é que isso precisa estar ancorado em algo real. Então, esse papo de fingir até conseguir, eu não gosto. Eu não quero um médico fingindo até conseguir. Eu não tenho tatuagem, mas eu também não ia querer um tatuador fingindo que sabe. Eu não quero nada falso. Eu quero saber que o que eu estou construindo é real. Então, se você vai falar com você mesmo de um jeito mais positivo, digamos... Eu não gosto muito dessa divisão de positivo e negativo, mas se você vai falar consigo mesmo de um jeito produtivo, eu chamo isso de lista de pensamentos épicos. Para cada pensamento poderoso que você quer dizer para você mesmo, quais são 3 experiências da sua vida que te dão o direito de dizer isso? Por exemplo, tem uma frase que me ajuda muito. Quando eu digo para mim mesmo, eu consigo fazer coisas difíceis. Eu consigo encarar o dragão. Eu consigo fechar a cara e ir para cima quando fica difícil. Eu acabei de dizer 3 frases aqui, né? O que me dá o direito de falar isso? E se eu tiver muito claro quais foram as 3 coisas da minha vida que me deram esse direito, então eu posso dizer, por que não?
porque isso me coloca numa energia diferente. Vou te dizer de onde isso veio. Eu trabalhava com um lutador do UFC. Era disputa de cinturão e ele sabia que travava antes de entrar no octógono. 17 mil pessoas gritando, milhões assistindo, e do outro lado um cara tão talentoso quanto ele. E alguns Sim. entram com intenção mesmo, com maldade, sabe? Esse esporte tem muita violência. Ele era muito bom. Eu perguntei, como é quando você está no seu melhor? Ele me olhou estranho e disse, nada. É tudo limpo, sem barulho na cabeça. Ele estava falando de flow, de estar na zona. Sim, mas eu perguntei, tá, por dentro, o que acontece? Ele, vou falar do jeito do vestiário, corta se precisar. Eu sou um puta casca Sim. grossa. Eu, Ele diz isso pra ele mesmo. isso, e aí eu perguntei, o que você diz pra você quando está no seu melhor? Ele, eu sou um puta casca grossa. Era isso. E eu, meio sem me impressionar, falei, tá, mas você consegue sustentar isso? Aí ele, sim. E me olhou como quem diz, você está duvidando de mim? E, então ele falou, quando eu tinha 14 anos, eu dei uma surra no meu pai. Isso é, sim, casca grossa mesmo. Sim. Aí eu parei de novo e vi até onde dava pra ir e falei, o que mais? Sim. Ele me olhou outra vez e disse, na minha Tá, última sim, luta, sim. no octógono, eu estava sendo finalizado no mata-leão. Eu quebrei a pegada, botei o cara nas costas, arrastei ele pelo octógono, derrubei e terminei a luta. Aí ele me olhou e disse, eu sou um puta casca grossa. Aí eu falei, beleza? Quer dizer, tem mais alguma? Sim. E ele se inclinou pra frente, sabe? Cabeça raspada, tatuagem subindo pelo pescoço, um sujeito enorme, todo quadrado. Aí ele, se alguém fizer mais uma pergunta, eu apago a pessoa. Eu, ok, Já tá bom. acabou. Mas ele tinha 3 coisas na manga que davam base pra ele dizer, eu sou casca grossa. Sim. E a lição é, como você se apoia e fala consigo mesmo. Isso leva à prática. Sim. E o que te dá base para dizer isso para si mesmo? Todo mundo já passou por momentos difíceis e desafios reais. Eu acho que os melhores do mundo têm isso bem na superfície, prontinho. E eles usam isso para encarar os desafios. Usam essa consciência e esse diálogo interno para se apoiar na hora de entrar num momento difícil. Sim. Então eles se conhecem, têm práticas de consciência. Se estão se sentindo caóticos, fora do momento, eles têm práticas para voltar pro agora. E aí eles têm diálogo interno, respiração e outras ferramentas psicológicas que treinaram e praticaram, não para crescer na hora H, mas para chegar no padrão do que eles treinaram. E coincidentemente, é esse momento aqui. É isso. É assim que você encara o momento. O que ele exigir, você consegue acessar o seu melhor e responder à altura. Porque você treinou isso muitas vezes. Isso. No acidente de carro, eu respondi ao momento do melhor jeito que eu pude. Só que, para mim, o momento foi mais o depois do momento. Tipo, acabei de ser atingido a mais de 110 km por hora. Graças a Deus eu estou bem. Meio machucado, tremendo e com medo. Mas eu vou sair gritando e partir para cima do cara. Ou vou me recompor um pouco para não sobrar para mim. No futebol americano, quem se complica é a segunda reação. Não é quem soca primeiro, é quem revida depois e toma a falta e a expulsão. Isso é um ótimo jeito de colocar. Você já viu isso no futebol americano? Sim. Esquenta, passa do ponto depois do apito. Você levou, e aí tinha que reagir. Tinha que dar a última, não tinha? Sim, é isso. Sim. Sabe? Não é fácil. Ninguém gosta de levar Não. um golpe baixo ou algo que parece colocar a vida em risco. Isso não é justo. Não está dentro das regras da vida, do esporte ou de um relacionamento. Ninguém gosta dessa sensação. É interessante você falar de justiça. De todas as virtudes, eu valorizo muito agir a partir de valores. Sim, Então, voltando à ideia dos princípios básicos, como você constrói seus princípios? Você alinha seus valores, entende o que é prioridade. Quais são os poucos valores que mais importam para você? Esse exercício já é valioso por si só. E depois, como você expressa esse valor? sim. Por exemplo, honestidade é um valor. E alguém pode dizer que o princípio é honestidade brutal.
Não é o meu, tá? Outra pessoa pode dizer honestidade radical. Então, princípio básico é o jeito como você coloca aquele valor em prática. E no caso de justiça, eu não gosto desse valor. É um dos poucos valores com que eu realmente tenho dificuldade, porque eu não conheço nenhum sistema que seja de verdade justo. Sim, não é um valor meu. Eu só falei no sentido de dentro das regras do contexto do momento, eu acho. Sim, é curioso. Na escola do meu filho, justiça é um valor central. Justiça? Sim. A vida não é justa. Como criar justiça dentro de algo? Não, é bem complicado. A vida é complicada. E eu não acho que justiça seja a virtude certa para usar como base. Interessante. Talvez seja o caso de Sim. tirar ele dessa escola, se isso não é um valor seu. Mas quero voltar ao ponto do 80%, 84%. Acho que você disse que 84% da população fica ali perto do padrão. Eu não diria médio, mas em torno disso, em termos de... Foi isso? Qualidade de vida, vamos dizer. Qualidade de vida, como você disse. 84% é a média, certo? Sim, mais ou menos isso. Sim, É um desvio padrão para cima ou para baixo da norma. entendi. Em alta performance, a elite da elite seria 0,5%, 0,5%. Eu chamo de o 0,5%, para lembrar os Michael Jordans do mundo. Então, tem mais uns 12% ou 13% acima da média, numa faixa que vai de 1% até 10%, dependendo do recorte. E aí, os 84% seriam, sabe, a maioria ali no miolo, em termos de renda, de conjunto de habilidades e capacidades, certo? Eu acho que alegria e felicidade também. Alegria Sim. e felicidade também. Sim, eu concordo. Qual você diria que é a diferença entre esses 16% que vivem acima da média, no esporte, nos negócios, na carreira, no emocional, nos relacionamentos, e os 84% que não vivem nesse padrão? Primeiro, a gente precisa considerar a carga genética. Segundo, as condições do ambiente. Terceiro, as habilidades psicológicas. E habilidade, por definição, é algo que dá para construir e treinar. E dependendo do estudo que você olha, a combinação dessas três coisas é importante. A genética a gente não muda. Então, o que a gente faz com isso? Sabe, é o que é. Mas dá para maximizar. Minha altura e a sua são diferentes. Sim, Eu tenho que entender o que funciona bem para minha altura e você o que funciona bem para a sua, certo? Como parte dessa configuração genética, digamos. Então existe uma influência genética na felicidade e na alegria. A gente não sabe exatamente qual é, mas parece ter um código ali, do mesmo jeito que existe um código que pode levar algumas pessoas a serem um pouco mais deprimidas. Então, 1. Genética. 2. Ambiente. Mas onde dá para investir de um jeito que muda muito o jogo é nas suas habilidades psicológicas. sim. Então, quais são as habilidades que a gente sabe que são boas práticas para levar uma vida boa? Acontece que Harvard fez um estudo de 85 anos. Eu sei que você conhece. Sim. O estudo do Good Life. E os dois principais achados foram propósito e conexão. Ok. O que isso quer dizer? Pessoas que têm alguém para amar, que fazem parte de uma comunidade que faz sentido para elas, que têm mais conexões que realmente importam, tendem a dizer que têm uma vida melhor. Ok. Então, o que você precisa fazer? Você mesmo, para ter alguém para amar? Bom, você oferece o que você tem. Se você tem amor, você consegue dar amor. Então, não é sobre as pessoas me amarem, porque isso não está no seu controle. A virada aqui é você ter pessoas para amar. Só que, se você está ansioso, cansado, sobrecarregado, irritado, agitado, é isso que você entrega para os outros. Então eu acho que a diferença entre quem consegue construir patrimônio e quem fica travado é entender que para ter algo excelente, você às vezes precisa abrir mão do que está bom.